Olá, pessoal. Vou fazer aqui a introdução de porcentagem e alguns cálculos. Bom, porcentagem. A porcentagem ela pode ser representada de três maneiras diferentes. O mesmo valor aqui sendo representado de três maneiras diferentes. Observem aqui, olha. 45%, com o símbolozinho aqui mostrado. Essa forma é a forma de representação percentual, tá? Daí temos 45%, aqui destacado com a fração. Esta forma é chamada de razão centesimal, que é em forma de fração. E temos a terceira, 0,45. Esta representação é chamada de decimal. Então, nós temos a representação percentual, aqui com o símbolozinho dos dois zeros, né, com a barrinha. E temos a razão centesimal, que é em forma de fração, e temos a representação na forma decimal. Números decimais, a gente já sabe, são aqueles que têm vírgula, né? Aí à direita tem sempre algum valor. É o mesmo valor, é 45%, 45%, 45%. O mesmo valor representado de três formas diferentes. Aí como é que gera esses 45% aqui? Bom, aqui é a forma de leitura geral, né? Você vê sempre aí em jornais, revistas, em livros, leitura normal, é com o símbolozinho aqui, 45%. Gera esses 45 aqui, é simplesmente você fazendo leitura, 45 por 100. Já que o cento, no caso aqui, são grupos de 100 em 100. Tá? A porcentagem é uma reserva que se faz a cada grupo de 100 unidades. No caso, eu quero reservar 45 unidades de cada grupo de 100, então isso é 45%. Tá? Então, se representa em forma de fração com o 100 no denominador. E essa forma decimal, como é que ela surge? É dividindo aqui a razão centesimal, né? É dividindo o numerador pelo denominador. Sabemos que a barra tem a função de dividir também. Então, é só dividir 45 para 100, nós temos o 0,45, que é a representação decimal. Essa é a utilizada em cálculos financeiros, para juros, compras a prazos que vai se fazer, é sempre utilizada a forma decimal para calcular o percentual. Muito bem. Essa aqui também é muito utilizada, mas é mais para informes de escolar mesmo, sabe? 45 sobre 100 na forma de fração, mas utilizada mesmo na orientação escolar, para você aprender a calcular. Mas também o 0,45, representando 45%, utilizado muito para você aprender na escola e depois vai para o mercado fazendo na calculadora. Né? Muito bem, aí está as três formas de se representar o mesmo percentual. Tá? Vejamos aqui. Forma percentual para a forma decimal. Nós poderemos passar a porcentagem de forma percentual, que é aqui com o símbolozinho, para a forma decimal, né? Simplesmente deslocando a vírgula para a esquerda. Como é por cento, 100, o 100 tem dois zeros, então a gente desloca a vírgula duas casas decimais, cada casa correspondendo a um zero do 100. Tá? Veja aqui, olha, no resultado, o 40 não tem a vírgula, mas se necessitarmos, ela está aqui atrás do último algarismo. Está aqui. Se necessitarmos dela, ela está aí, atrás do último algarismo, a vírgula. Então, só desloca ela duas casinhas para a esquerda, porque refere-se a uma divisão. É 40 dividido para 100. Então, desloca a vírgula duas casinhas para a esquerda. Uma, duas. Aí ficou aqui à esquerda do 4. Olha. Claro que não tem nada antes na parte inteira. Né? Muito bem. E como o zero à direita não vale absolutamente nada em se tratando de decimal, o último algarismo de um número decimal é zero, você pode eliminar ele. Vai ficar 0,4, pronto, é 40%. Tá? Só deslocando a vírgula para a esquerda, já passei da forma percentual para a forma decimal. O mesmo acontece com o 8%. Olha. Tá? A vírgulazinha aqui, olha, atrás do último algarismo. Tá? Eu desloco ela duas casas para a esquerda para transformar na forma decimal. Veja que ela estava aqui atrás, olha, do 8, eu desloquei uma, duas vezes para a esquerda.
E aí ficou um espaço vazio. Esse espaço vazio é representado com 0. Daí anterior à vírgula também não tem nada, é outro 0. Tá? Então, 8% é simplesmente 0,08. O mesmo fazemos aqui com 125, para transformar aqui da forma percentual para a forma decimal. É simples, basta deslocar a vírgula, que aqui está atrás do último algarismo, só desloca ela para a esquerda, 2 casas, porque na verdade você está fazendo uma divisão. Né? Aí, deslocando 2 casas, veja, ela estava aqui atrás do último algarismo, aí passou aqui 1, 2 casinhas para a esquerda, ficou entre 1 e o 2. Pronto, 125% para a forma decimal, né? na forma percentual para a forma decimal dele é 1,25. Quer dizer que é 125%. 125. Não tem constrangimento aí. Temos aqui a forma decimal para a forma percentual. Né? Nós já temos ela escrita na forma decimal. Né? Eu quero passar ela para a forma decimal, porque algum problema pode exigir isso. Né? Percentual, forma percentual. Já está na forma decimal. Vamos passar essa porcentagem que está na forma decimal para a forma percentual. A forma percentual é essazinha que tem o símbolo, né, de porcentagem. Tá? Muito bem. Só lembrando, depois eu faço essa ressalva aí. Né? Tá. Neste caso, ao contrário do anterior, você vai deslocar a vírgula para a direita 2 casas, porque agora você vai até multiplicando. Tá? Você vai sair de decimal para percentual, você vai multiplicar por 100. E como 100, eu já disse, tem 2 zeros, então cada zero é uma vez que você desloca a vírgula. Tá? Deslocando para a direita 1, 2 vezes, pronto, ficou o 13 inteiro. Daí é só colocar o símbolozinho. Tá? O símbolo só existe na forma percentual. Tá? Na fração não tem o símbolo, na forma decimal também não tem o símbolo. O símbolo é na forma percentual. Esses 2 zerinhos, uma barrinha aqui, inclinadazinha para a direita. Esse é o símbolo de porcentagem. O mesmo se faz aqui, é só deslocar para a direita 1, 2 casas, ficou entre um 2 e o último. Então, 0,222, na verdade, é 22,2%. Assim como 0,13 é 13%. E o 0,7, da mesma forma, desloca a vírgula para a direita 2 casas. Desloco aqui 1, 2. Ao deslocar 2 casas, ficou um espaço vazio entre o 7 e a outra casa. Então, é 70. Tá? 0,7 é correspondente a 70%, só que na forma percentual aqui. Desloca 2 casas novamente aqui, olha, na forma decimal, 1,43. Desloca 1, 2 casas para a direita, ficou 143%. Muito bem, temos uns probleminhas aqui agora para fazer. Vamos lá. Quanto é 12% de 15%? Bom, essa situação, pessoal, ela pode ser resolvida de 2 maneiras. Tá? Pelo cálculo com fração ou pelo cálculo em forma decimal. Eu vou fazer as 2 situações. Primeiro vou fazer na forma de fração, depois a gente faz forma decimal. E no caso 12% de 15%, professor, isso é possível? Claro, é possível sim. Eu já disse para vocês que quando aparecer a preposiçãozinha de, é para multiplicar. Então, quanto é 12% de 15? Então, é 12 vezes 15. Vamos colocar aqui em fração. 12%, que é 12 sobre 100, vezes 15%. Tá? E aí, multiplicando, vocês já sabem que o numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Tá? Então, 12 vezes 15, deixa eu ver o cálculo auxiliar aqui, 12 vezes 15, 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 1 é 1. Somando, nós temos 0, 6 mais 2, 8, 1. É 180. Vamos apagar aí que é para dar espaço a outros cálculos, né? 180. 180. Aqui o denominador, 100 vezes 100, é simples. Basta colocar o 1 e mais 4 zeros. E cada 100 tem 2 zeros.
Então, são 180 dividido para 10.000. Aí, neste caso aqui, nós vamos deslocar a vírgula para a esquerda. Você está dividindo para 10.000. Tem quantos zero? 1, 2, 3, 4. Então, é só deslocar a vírgula para a esquerda. 4 casas. Assim teremos. Vejamos aqui, vamos colocar o 180. Tá? 180. A vírgula está aqui, atrás do último algarismo, que é o zero. Né? Vamos deslocar ela para a esquerda, de acordo com o número de zeros aqui. 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. Ela vai ficar aqui. Então, ficou um espaço vazio, que a gente preenche com zero. E aqui, obviamente, na parte inteira não tem nada. Prontinho. Então, 12% de 15%, na forma de multiplicação por fração, nós temos como resultado 180. Eu poderia cortar aqui, ia ficar 18 sobre 1.000. Né? É só ir simplificando, nós vamos ter exatamente esse mesmo valor. Né? 0,018. Tá? 0,18. Esse zero aqui pode ser eliminado. Tá? Vamos colocar aqui igual. 0,018. Pronto. O que isso quer dizer? Isso aí é quantos por cento? Esse 0,018 a 1,8. É só passar ele para a direita lá, vai ficar 1,8. Então, 12% de 15% é 1,8. Muito bem. É só colocar, dá para fazer. Aqui, deslocar 1,8. Professor, mas você não já fez isso aqui? Não, isso aqui é a divisão, olha. 180 dividido para 10.000. Esse é o resultado da divisão de 180 para 10.000. Tá? Aí, feito isso, a gente põe aqui para a forma percentual. Tá? Ele está na forma percentual. Aqui, a porcentagem está na forma decimal. A gente passa ela para a forma percentual. Então, é 1,8%. Na forma percentual, você pode colocar o símbolo. Tá? A outra forma que eu disse que ia fazer é direto você colocando a multiplicação dos números na forma já decimal. 12% na forma decimal. Tá? Você desloca a vírgula aqui, duas casas, uma, duas, vai ficar 0,12. Tá? É 0,12. Vezes a outra, 15, desloca a vírgula, vai ficar 0,15. 0,15. Daí multiplica, vamos fazer o cálculo auxiliar aqui. 0,12 vezes 0,15. Muito bem. Barrazinha. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. 5 vezes nada é nada. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes nada é nada. Esse 0 vezes qualquer coisa é 0, então só vai dar 0 aí, não precisa. 0. 6 mais 2 é 8. 0 mais 1 é 1. Veja o 0 à esquerda aqui. Olha, como é a mesma situação. Então, eu tenho quantas casas decimais nas duas parcelas que multipliquei? 1, 2, 3, 4 casas. Eu sou obrigado a deixar no resultado 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Exatamente o mesmo resultado que já havia dado aqui. 0,0180. 0,0180. Exatamente o mesmo. Daí é só passar para a forma percentual e aí temos o 1,8, que aí a gente desloca a vírgula para a direita, 1,8%. Tá? Então, mesma situação aí. E ainda tem mais uma que eu esqueci de falar para vocês. Pode ser ainda fazer 12 vezes 15, 12% de 15%. Daí separar as 4 casas decimais. Mas aí vai se alongar muito, deixa só essas duas formas mesmo aqui. Tá? Aqui vamos só colocar o resultado lá, né? 0,0180. Que passando ele da forma decimal para a forma percentual, desloca a vírgula para a direita duas casas e vai ficar 1,8. Não é 80, professor, mas esse 0
aqui na parte decimal, ele é o último algarismo, ele pode ser suprimido, né? Pode ser eliminado. Não tem problema nenhum, não. Tá? Muito bem, fechamos o outro aqui. Na promoção de uma loja de eletrodomésticos, um aparelho de som que custava R$ 400 teve um desconto de 12%. Quanto o cliente que decidir comprar o equipamento pagará? Então, o cliente vai comprar o equipamento com 12% de desconto, não é isso? O aparelho de som ele custava 400. Se ele comprar à vista, tem 12% de desconto. O que se quer saber é quanto o cliente que decidir comprar o equipamento pagará. Estamos supondo que ele vai comprar à vista, não é isso? É uma promoção, né? Um aparelho de som custava 400 e tem um desconto de 12%. Tá. Então, aqui nós precisamos calcular quanto é 12% de 400, que é para saber quanto é que ele vai pagar, né, se ele decidir comprar. Né? Aí tem duas maneiras de calcular. Ou você faz o cálculo utilizando a forma decimal da porcentagem, né, que é 12%, ou você multiplica os 400 vezes 12 e deixa duas casas. Eu vou fazer primeiro aqui na parte decimal, transforma os 12%, é só deslocar a vírgula, olha. A vírgula está aqui atrás do último algarismo, tá? Vem aqui atrás, olha. Aí você desloca ela para a esquerda em duas casas. Então, nós temos a forma decimal, que é esta aqui, 0,12. Veja, a vírgula estava atrás do 2. Desloquei uma, duas casas para a esquerda. Pronto, passei da forma percentual para a forma decimal. Agora é só multiplicar esse valor por 400. Vejamos aqui, 400. Lembrando que na multiplicação não há necessidade alguma de ter vírgula embaixo de vírgula e assim por diante. Então, é só multiplicar. 0 vezes 2 é 0, aqui só vai ser 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. E 4 vezes 2 é 8. Não vai nada. 4 vezes 1 é 4. Então, já fiz a multiplicação. Eu tenho duas casas decimais na parcela multiplicada, então eu devo deixar aqui as minhas duas casas decimais. Prontinho. Tá aí. 48. 48 o quê? R$ 48 é o desconto. Não é 12% de desconto aqui, né? 12% de desconto. A porcentagem refere-se a um valor reservado de cada grupo de 100. Como é 400, está redondinho, são 4 notas de 100. Né? Então, cada nota de 100 é retirado R$ 12, o que vai dar exatamente 48. 12, 12, 24, 24, 24, 48. Pronto. É só retirar 48 dos 400. Aí a gente faz assim. 400, que era o que está valendo, ele teve um desconto de 48. Então, a gente subtrai. 10 menos 8 é 2, já sabemos dessa situação, né? 9 menos 4 é 5. Aí. E aí, 3 não tem com quem. Né? Pronto. 352. É o que ele vai pagar. Qual é o eletrodoméstico, né? É um eletrodoméstico. Quanto o cliente que decidir comprar o equipamento pagará? Ele vai pagar R$ 352. Rzinho de resposta, R$ 352. Tá? Muito bem. Deixe-me ver. Poderia ser calculado direto. 12 vezes 400. Deixa eu fazer aqui o 12 vezes 400 para mostrar. Bem no cantinho aqui. Não, pode ser aqui mesmo. Tá? 400 vezes 12, o que vai dar no mesmo, tá? 2 vezes nada é nada, 2 vezes nada é nada, 2 vezes 4 é 8. 1 vezes nada é nada, 1 vezes nada é nada, e 1 vezes 4 é 4. E aí temos a soma. 0 mais 0 é 0, 8 mais 0 é 8, 4 não tem com quem. E eu deixo duas casas decimais porque se trata de porcentagem. É 48 da mesma maneira. Aí é só vir aqui, olha, 400 menos 48 dá exatamente o mesmo, R$ 352. É esse o valor que ele vai pagar pelo eletrodoméstico, porque tem 12% de desconto. Então, 12% dá R$ 48. É só descontar os R$ 48 e tudo resolvido. Tem mais? Tem mais?
Tem mais um aqui. Olha só. Eu já falei que o símbolo, a gente só coloca ele na forma percentual. Não se põe o símbolo na forma de fração e nem na forma decimal. Às vezes, pode ser que em algum anúncio pode ter, produto tal teve um aumento de 0,5%. Né? Neste caso, a porcentagem não está escrita na forma decimal. É que aumentou só 0,5%. Tá? Mas nos seus cálculos, ela deve ser transformada. No caso aqui, se for para fração, vai ficar 5 décimos. Tá? É 5 sobre 10. Está aí a forma de fração. É o mesmo 0,5. Ou ainda você pode simplificar, vai ficar 5 dividido para 5 dá 1, 10 dividido para 5 dá 2. É 1 sobre 2, que dá exatamente o mesmo 0,5. Tá? Então, nesses casos vai aparecer, mas não é essa 0,5 não é o resultado de uma operação que já foi feita. Tá? Quando você faz uma operação para determinar a porcentagem, e aí você põe aqui o símbolozinho percentual, está errado. Tá? Era isso aí que eu queria chamar a atenção. Tá? Muito bem. Então, vejamos aqui. 18 representa quantos por cento de 200? E agora? Tenho 18. Esse 18, ele representa quantos por cento de 200? Nós calculamos a porcentagem até agora. Mas aqui, agora, nós já temos os números todos definidos. Né? Eu quero saber, então, eu vou colocar na forma de fração. É o jeito. Né? 18 representa quanto por cento de 200? 200 é tudo o que eu tenho. Então, ele vai ser um denominador. Tá? E o numerador é a quantidade que eu vou pegar do todo que eu tenho. Logo, vai ficar 18 sobre 200. Assim. Tá? Daí, eu vou reduzir a fração de maneira que o denominador possa ser o número 100. Porque aí eu quero saber o percentual, né? Quanto por cento equivale a esse 18 de 200. Né? Então, é só simplificar de maneira que fique 200 aqui. Para ficar 200 no denominador, eu tenho que dividir o denominador por 2. Né? 200 dividido para 2, então, é 100. Pronto, já cheguei ao que eu precisava. É 100 no denominador. Mas aí eu preciso dividir o numerador pelo mesmo valor que eu dividi o denominador, que é 2. Então, 18 dividido para 2 dá 9. Prontinho, resolvido. É 9%. 18 representa 9% de 200. Tá? Você poderia dividir direto. Né? 18 dividido para 200, vai só demorar um pouquinho mais. Depois que você dividiu 18 para 200, que vai dar um número decimal, daí você pode colocar na forma de percentual. Aqui, colocando para percentual, olha, está o nosso Rzinho de resposta, eu já sei que é 9%, então eu só faço meu 9, e aí eu ponho o meu símbolozinho, está aí na forma percentual. Né? 18 representa 9% de 200. Mesmo porque os 200, como eu falei, são 2 grupos de 100. E a porcentagem nada mais é do que uma parcela que você reserva de cada grupo de 100. Então, nós temos aqui um grupo de 100 e temos outro grupo de 100 aqui. É isso? São 2 notas de R$100. E de cada grupo de 100, eu vou reservar uma determinada quantidade. No caso aqui, 9, olha só. Vou reservar 9. Aí, 9. Muito bem. Então, eu tenho aqui o 100 mais 100, é o meu 200, que é o todo. Como eu reservei R$9 de cada nota de 100, ou seja, eu tirei, né, desse 100, eu tiro 9 para mim. Desse outro 100, eu tiro mais 9 para mim. Eu tenho 9 mais 9, 18. Então, os 18 corresponde a 9% de 200. Tá? Muito bem. É isso aí, pessoal. Bom estudo para vocês. Se vocês tiverem uma dúvida, volte o vídeo, assista novamente, faça pausas. Pode estudar aí em livros que têm o mesmo assunto. Tá? E vai dar tudo certo.
não tem constrangimentos. Resolva muitos problemas, que quanto mais probleminhas você resolver, mais bem preparado você vai estar. Tá? Então, bom estudo para vocês e tchau, tchau.